Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite constantemente em nossos corações, nos fazendo crescer e prosperar no discernimento da palavra de Deus, uma palavra espiritual rica em grandes revelações para o homem, e que isso nos fortaleça, nos dando poder para perseverar no caminho da verdade até o fim. Amados, estamos começando uma nova lição esta semana. O título da nova lição é O Monte do Senhor, dando continuidade ao capítulo 12 do livro de Hebreus, um livro que nós temos examinado completamente durante esse trimestre, né? Portanto, o Monte do Senhor é o título da lição desta semana. O verso síntese se encontra no capítulo 12 de Hebreus, versículo 22 e o versículo 23, que reza assim: Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Que linguagem profunda, complexa, interessantíssima o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui no capítulo 12 de Hebreus, né? Primeira questão a ser analisada aqui nesse texto é por que Paulo está dizendo, por volta do ano 62, 63, quando escreve aqui essa carta aos Hebreus, ele está dizendo que aqueles que se entregaram a Cristo, aceitaram Cristo como seu verdadeiro sumo sacerdote espiritual, o único sumo sacerdote que adentrou diante de Deus nos céus, que fez apenas um único sacrifício e resolveu todo o problema do pecado, a expiação perfeita e verdadeira. Por que Paulo está dizendo que as pessoas que acreditaram nisso, né, e se tornaram uma nova criatura nesta fé, já tinham chegado ao Monte Sião? Monte Sião aqui, falando da cidade do Deus vivo, lugar da congregação, a Jerusalém celestial, né? Estando juntos aí da miríades de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, né? Dos primogênitos que foram inscritos no livro de Deus nos céus, né? Olha só, quanta linguagem, né? Como? Se no ano 63 as pessoas continuavam aqui na terra, sofrendo, inclusive ele, né, vai passar pelo martírio alguns meses, alguns anos depois disso aqui. Então, como é que se pode afirmar, que linguagem é essa que o apóstolo está utilizando? Obviamente uma linguagem espiritual. Como é muito rica toda a linguagem espiritual do livro de Hebreus, né? Muito rica. Por quê? Por que isso? Porque ele está escrevendo a um povo
que foram cegados por um espírito da letra morta. Eles só entendiam a palavra na sua superfície gramatical, no seu sentido literal, segundo as praxes, segundo as práticas da comunicação na língua dos homens. Estavam muito presos a isso, né? Para o judeu, linho branco era apenas uma roupa que tinha uma cor branca. Linho finíssimo era apenas uma roupa de linho com a cor branca. E na tipologia bíblica é muito mais do que isso. Significa pureza, significa aquele que foi lavado por dentro, foi purificado no espírito, purificado a mente, e não aquele que apenas lavou as mãos, os braços, o corpo, com sabão e água. Não. A palavra de Deus nunca pode ser aplicada apenas na superfície. E é isso que ele está falando aqui, né? Mas você está aqui, tem o termo tende chegado, né? Quando o mais apropriado seria, mas vocês tendes achegado, se aproximado pelo Espírito, né? Pela fé. A esse monte, o monte da congregação, onde Deus vai reunir a sua igreja, né? Uma igreja santa, pura, redimida, purificada, salva, né? Se chegado à cidade do Deus vivo, né? A morada do Deus vivo, né? E a morada do Deus vivo é no Espírito, porque Deus mora em nós, habita em nossa mente, né? Assim como nós um dia moraremos nele, porque ele será o nosso templo, ele e o Cordeiro, está lá em Apocalipse 21, né? Versículo 22 e 23, deixa muito claro isso. A Jerusalém celestial, ora, a Jerusalém celestial, se o povo estava aqui na terra, se o próprio Paulo também estava aqui, todos os apóstolos, né, que ainda estavam vivos, estavam aqui na terra, como que haviam chegado? Claro que esse texto não está falando de algo literal, né? Isso é muito óbvio. É uma linguagem que ele está usando pela fé, que aqueles que pela fé, né, entendem isso, já podem ser considerados salvos para esse cenário que Paulo está dizendo aqui no sentido, já no sentido literal, né? Porque só a fé faz isso. Aqui ele está falando, traz uma série de informação aqui, por exemplo, a igreja dos primogênitos. Que linguagem linda, né? Para Deus, todos aqueles que foram redimidos e se tornarem, buscarem o exemplo de Cristo, a viver como Cristo, o verdadeiro primogênito, aquele que saiu dos mortos, o primeiro a sair dos mortos, num corpo incorruptível para viver eternamente. Cristo é o primogênito dos mortos, é o primeiro a sair dos mortos para viver eternamente, né, num corpo incorruptível. Então, se a Bíblia está dizendo que é a igreja dos primogênitos, só os primogênitos participam desse Monte Sião, dessa cidade do Deus vivo, dessa nova Jerusalém celestial, dessa Assembleia Universal, está no meio das miríades dos anjos. Olha que coisa linda, né? Está escrito nos céus. Então, essa igreja dos primogênitos significa dizer que tudo o que Deus fez com Cristo fará também com todos aqueles que viverem no exemplo de Cristo. Deus exaltou a Cristo, ele deu um nome acima de todo nome. Deus também exaltará todo homem salvo em Cristo Jesus, lhe dando um nome acima de todos os seres humanos aqui da terra, daqueles que rejeitaram a salvação, acima de todos, né? Assim como Cristo venceu e sentou no trono do Pai, os primogênitos também sentarão com Cristo no seu trono. É o que está escrito. Assim como Cristo recebe um novo nome, os santos receberão um novo nome. Por isso que ele chama a igreja dos primogênitos. Porque nos céus, Deus não vai, de maneira nenhuma, tratar como é aqui na terra, tratar as pessoas de forma diferente, criando hierarquia, criando competitividade entre eles. Essa conversa de que no céu haverá pessoas que têm uma coroa na cabeça, né? Para que coroa, né? Para que uma coroa na cabeça, né? Tudo tipologia. Colocará uma coroa na cabeça com 100 estrelas na cabeça de um, porque ganhou 100 almas. Na cabeça do outro, apenas uma estrelinha, porque ganhou apenas uma alma através dele. Já imaginou esse tipo de linguagem humana, perversa, não é? Cobiçadora, que os líderes religiosos criaram
para estimular nas pessoas não o homem espiritual, mas um homem carnal, ganancioso igual eles. A linguagem bíblica é diferente, né? Outro texto, outro tema que ele fala aqui é que Deus é o juiz de todos. Como assim? É verdade que o Senhor fez de Cristo, Cristo falou lá em João capítulo 5, versículo 22, 27 e 30, dizendo claramente que o Pai não julga ninguém, mas confiou ao Filho o juízo dos seres humanos, né? Mas no versículo 30 o próprio Cristo diz, ele me deu autoridade de julgar, mas eu só julgo segundo o que ele está me dizendo ao meu ouvido. Ele continua sendo o juiz acima de mim. Deus o Pai é o juiz dos juízes, mas eu, Jesus Cristo, sou o juiz dos seres humanos, porque eu vim na condição de homem, né? O Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu todo o juízo, porque é filho do homem, diz lá com muita clareza, né? E é importante que nós entendamos essas peculiaridades, essas distinções que a Bíblia faz de forma clara, que é necessário para entender, estudar a Bíblia toda, um pouco aqui e um pouco ali, para que com versos isolados não tiremos conclusões precipitadas. Continuando, amados, vamos agora para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta da nossa lição diz assim: a qual monte tiveram acesso o povo da antiga aliança, que era um tipo da tipologia, né? Era algo à sombra das coisas reais, espirituais e verdadeiras. Hebreus 12, versículo 18 e 19 diz assim: pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse. Olha que coisa linda. O que Paulo está dizendo aqui para nós é o seguinte: olha, vocês que se converteram a Cristo, vocês que foram batizados com o Espírito Santo de Cristo, foram selados, vocês chegaram ao conhecimento dessa verdade espiritual profunda que eu e os demais apóstolos chegamos, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Vocês não se achegaram àquele monte que o povo lá do deserto se achegou sob a liderança de Moisés, né? Chegaram ao pé do monte, enquanto Moisés subia lá para o cume do monte, né? Vocês não têm chegado ao monte palpável, ou seja, um monte feito de rocha, de pedra, igual o Monte Sinai. Não. Esse monte palpável, quem chegou foi aquele povo lá do deserto. Aquele monte palpável lá, que estava com fogo fumegando, a escuridão de uma tempestade lá em cima, as trevas, né? O sonido de trombeta, né? E o qual o povo disse assim: o povo disse, Moisés, ô Arão, vamos nos afastar desse monte, quem está com medo? E esse povo se afastou, ficou de longe, olhando o monte de longe, né, com medo de escutar aquela voz. Porque o povo tinha medo de Deus, da manifestação da glória de Deus. E não era para menos, né? Não vamos julgar aquele povo, porque era algo muito poderoso. A manifestação do Senhor ali naquele monte, para entregar as pedras dos 10 mandamentos a Moisés, era algo de forma assim muito poderoso, né? Era algo impressionante. E então o povo, com medo, se afastou, né? Ficou a quilômetros ali, com muito medo do que acontecia lá naquele monte, né? Quando eles deveriam estar ao pé do monte, ansiosos, esperando ali em jejum, em oração, né? Pela descida de Moisés para receber a única escritura, né, feita pelo dedo de Deus e entregue ao seu povo, a base de toda a revelação, a raiz, o fundamento de toda a Bíblia Sagrada. Ia ser entregue ali a Moisés, para que Moisés ali comunicasse ao povo um resumo, uma síntese de tudo que a palavra de Deus iria trazer durante toda a sua história. E aí, olha que coisa, o povo ficou morrendo de medo e não queria ouvir a palavra de Deus, não queria ouvir aquilo ali, né? É tanto que quando Moisés desce, né, com o rosto cheio de luz da glória de Deus e da palavra, né, porque a palavra
de Deus também é luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. E ali Moisés é iluminado. E Moisés, cheio de luz, o povo pede para que bote uma capa, um pano, um saco na cabeça de Moisés, para que o povo realmente não queria ouvir a voz de Deus, nem a voz de Deus que falava como sonido de trombeta. Realmente o povo era terrível, né? Então Paulo está dizendo aqui para a gente o seguinte: estou falando aqui não de um monte Sião literal, estou falando de uma cidade do Deus vivo não literal, estou falando de uma Jerusalém celestial, não que essa Jerusalém da terra vá subir para o céu. Estou falando aqui de uma Assembleia Universal e de uma igreja dos primogênitos não literal, estou falando no Espírito. Porque não é esse grupo de pessoas todinho que se dizem cristãos que fazem parte dessa igreja dos primogênitos, dessa Assembleia Universal. Não. Só faz parte desta igreja os que forem espirituais, os que verdadeiramente se tornaram filhos de Deus no Espírito, onde Deus habita neles, o Espírito de Deus habita neles. Não basta dizer que é crente, não basta dizer que lê a Bíblia, não basta dizer levantar a mão na igreja e gritar assim: eu aceito Jesus, porque tem um sujeito do meu lado pressionando, levanta a mão, diz aí, aceite Jesus. Né? Não é assim, não. Não é desse jeito, não. Isso é a igreja dos homens. Por isso que ele está dizendo aqui: eu estou falando para vocês, né, não de um monte palpável. Não aquele povo covarde que estava lá, dizendo assim: não nos fale mais para que não morramos. Olha, a igreja de Deus, a verdadeira, ela não precisa tocar numa montanha para poder crer, não. A montanha pode ser invisível, mas pela fé ele acredita. Como disse no capítulo anterior, aqui do capítulo 11 de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e o relato daquilo que não se pode ver. A fé, ela não cobra a evidência material. A fé, ela não cobra algo visível. A fé não cobra a evidência, a verdadeira fé. A fé é acreditar naquilo que não se pode ver, que é o que ele está abordando aqui, né? Ao povo lá do deserto rogaram, pediram, imploraram: não nos fale mais. A igreja dos primogênitos é diferente. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ela é diferente. Ela é aquela como na boca de Samuel. Sim, Senhor. Ou aquela na boca de Isaías. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga qual é a tua vontade. E o que o Senhor disser, eu falarei, nós falaremos. Fala ao teu servo, que o teu servo ouve. É assim que procede a igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos, aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo de Deus, feito por Cristo em nós, fazendo com que o Espírito habite em nós. Habitar quer dizer de forma para sempre, né? Que habite. Não é aquele que frequenta. Habitar é diferente de frequentar, né? Os irmãos acham que o Espírito Santo, muitos crentes acham equivocados, né? Que ele chega na igreja, diz ele recebeu o Espírito Santo, faz um monte de eventos espiritualistas estranhos. Aí quando chega em casa, começa a mentir, começa a fazer coisa errada. E dizem ter o Espírito. Olha, a palavra habitar, o Espírito Santo habitar em nós significa para sempre. Ele entra e não sai mais. E quando ele entra, não sai mais, nada mais entra ali. Maldade não entra. Mentira, roubo, lascívia, luxúria, prostituição, pensamentos de violência e outras coisas da injustiça dos homens não entra mais, porque quem que habita ali é o Espírito. E num lugar não pode habitar o Espírito de Deus e o Espírito do diabo junto. Nenhuma sociedade tem isso. Ok? Então, deixa bem claro isso aí. Então a Bíblia fala habitar, não é frequentar. Não é esses crentes aí que só é crente quando está frequentando a igreja no domingo à noite. Mas durante a semana são como filhos do diabo, cheios de coisas erradas, fazendo coisas erradas, né? Envolvido com a mentira e outras coisas mais. Então, meus amados irmãos, olha que coisa linda aqui, ó.
Então, para realmente termos a fé e vivermos a fé, é necessário que nós enxerguemos o invisível, que é o que Paulo está dizendo aqui em praticamente todos os capítulos, a partir do capítulo 10. Vendo como se vendo o invisível. Vamos agora, meus irmãos, para a nossa segunda pergunta da lição de hoje, com o seguinte questionamento: com que espírito o povo viu o monte de Deus tipológico no deserto? Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 19. Vamos agora para lá, para o Antigo Testamento, né? Justamente vendo aquela cena que o apóstolo Paulo acabou de explorar aqui no versículo anterior, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 18 e 19. Vamos então para a cena, né, literal do que aconteceu lá, que foi, obviamente, explorada pelo apóstolo Paulo no sentido já espiritual. Êxodo 20, versículos 18 e 19 diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram o povo a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Meus amados, percebe a diferença de um professo povo de Deus, que era o povo de Israel, de um professo povo que era descendente da carne, do DNA de Jacó, e não do espírito de Israel. Percebe por que Deus muda o nome de Jacó, homem carnal, tipologia do homem carnal, para Israel, tipologia do homem espiritual, nova criatura? Porque quando a Bíblia fala filhos de Abrão da carne, filhos de Abraão, o da fé. Dentro da mesma pessoa, duas criaturas. Uma criatura anterior, homem carnal, que ainda não era aperfeiçoado pela fé, como era Abrão e Jacó. E agora, depois do grande teste, chamado de pai da fé, Abrão passa a ser chamado de Abraão. E Jacó, nova criatura espiritual, já não é mais Jacó, agora é chamado Israel. Aquele que lutou. Matou o velho homem porque lutou com Deus, né, ao lado de Deus. E aí ele se transforma numa nova criatura. Aqui estamos vendo um povo carnal, descendente direto do sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo aqui dizendo: nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós somos um povo carnal, nós somos seguidores de homens. Nós não seguimos o Espírito de Deus, do invisível. Nós somos tão carnais que só seguimos as coisas materiais, os homens, as coisas que a gente pode ver, as coisas que a gente pode tocar. Não somos crentes de fé, somos um povo materialista. Deixa eu abrir um parênteses aqui, você deve estar pensando: nada mudou, porque a igreja de hoje, os crentes de hoje são todos materialistas, os pastores principalmente, os líderes. Só pensa em dinheiro, só pensa em bens. O tempo todo nos cultos, né? Você olha para eles, só vê uma carcaça exterior, porque no exterior eles estão sempre bem vestidos, bem alinhados, para sair bem na foto, para sair bem na câmera que está filmando, para expor no seu canal de TV. Eles têm que exteriormente estar perfeito. Não pode ter um fio de cabelo fora do lugar. A maquiagem do rosto, para que a câmera transmita uma ideia de saúde, de verdade, tudo tem que estar perfeito. Tudo perfeito. O homem exterior, a qual Cristo condenou veementemente, com grande dureza, fariseus, falsos. Vocês são igual sepulcros caiados, que por fora
estão todos pintadinhos de branco, limpíssimo, mas por dentro é podre. Onde há a decomposição do corpo, dentro do sepulcro. Por fora, lindo, cheiroso, por dentro, feio, escuro, podre. Vocês são como um copo que por fora vocês lavam com sabão, o copo está lindo, limpíssimo, a porcelana. Por dentro está podre, tem sujeira, vocês não limparam por dentro. Homem, não se preocupe com o homem exterior para justificação diante de Deus, para ser um crente de verdade. Não, é o homem interior. Toda religião que privilegia o homem exterior não entendeu o verdadeiro evangelho, não vai entender essa linguagem de Paulo aqui, né? O que ele está usando. A Bíblia toda, né? A Bíblia toda, principalmente os textos do Novo Testamento que vão explorar tudo aquilo que era físico no Antigo Testamento, trazendo para uma linguagem espiritual e profunda no Novo Testamento. Então, aquele povo preso às coisas físicas, que chegaram diante de um monte físico e correram com medo, mostrando claramente que eles não estavam preparados nem para coisa física. Disse bem claro, olha Moisés, preste atenção Moisés, nós queremos que você, ser humano, fale conosco. Nós não queremos que Deus fale conosco. Nós